Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. O povo mais lindo esse povo. Aleluia. Aleluia. Abra a palavra do Senhor na primeira carta de João, Aleluia. capítulo de número 2. Glória a Apenas o Deus. verso de número 1. Lá no final da Bíblia, irmãos, primeira carta de João. Não é o Evangelho, é carta. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. Aleluia. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui, nessa igreja, nessa casa de oração. Eu agradeço o convite do irmão Alexandre, do irmão João, que fizeram esse convite. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Assim diz o texto: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se porventura alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, Aleluia. o justo. Ó Amém? glória. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Poderoso. Esta noite, eu quero falar a respeito de um advogado que nós temos. Creio que os irmãos aqui, ninguém precisa cursar uma faculdade de direito para saber o que faz um advogado. O que é um advogado? Um advogado é uma pessoa que você vai contratar para te defender, para defender os seus interesses. É uma pessoa que você vai pagar os serviços dele e ele vai procurar defender uma causa sua. Vai procurar te ajudar diante de um juiz. E no mundo espiritual, o texto aqui nos diz que nós temos um advogado Aleluia. junto do Pai. E a mesma coisa, esse advogado, ele está à nossa disposição para nos defender, para Oh, glória! nos defender diante das acusações. E há certas semelhanças. Aliás, há esta semelhança, mas existem algumas diferenças entre o nosso advogado celestial, que é Cristo, e entre o advogado da terra. O Pai. advogado da terra, ele, depois que ele te defender diante do juiz, ele vai cobrar os honorários dele, seja 30%, seja 40%, aquilo que foi tratado. Pai. O advogado celestial, ele não cobra nada por seu serviço. Aleluia. O advogado daqui da terra pode ser que ele vá mentir para te beneficiar, para defender a sua causa. O nosso advogado do céu, ele nunca mente. E o advogado da terra, ele vai fazer de tudo para tentar vencer, mas ele não garante. Talvez ele perca, talvez ele não consiga. O nosso advogado do céu, ele jamais perdeu uma única causa. E jamais irá perder uma única causa. Glória a Deus. E todos nós precisamos do serviço desse advogado. Porque todos nós temos pendências todos os dias no Tribunal Celestial. Eu quero fazer um teste aqui. Aquele que não cometeu nenhum pecadozinho hoje, nenhum. Levanta a mão, se tiver alguém aqui que não cometeu nenhumzinho, nem um pequenininho assim. Pai. Não tem. Erga para mim tirar foto. Pai. A Bíblia ela nos fala dessa maneira. O próprio apóstolo João escreveu dessa maneira, que aquele que diz que não tem pecado, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Aleluia. Por isso que nós precisamos do serviço desse advogado, porque nós temos um acusador. Da mesma maneira que nós temos um advogado, existe um acusador que está todo dia de olho em nossas falhas. Eu quero te levar nesse momento lá para o livro de Zacarias. Uma visão que o profeta Zacarias teve. E nessa visão ele via o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote era aquele que pedia perdão pelo povo, era aquele que intercedia pelo povo. O povo pecava, o povo estava em pecado, e o sumo sacerdote
sacerdote ia lá perante Deus e clamava o perdão do Senhor para o povo. Só que agora aqui nós temos um problema. O sumo sacerdote estava em pecado. As vestes do sumo sacerdote, o texto diz, que estavam sujas. E agora pensa, aquele único que poderia interceder pelo povo, aquele único que poderia clamar a Deus por perdão, esse estava em pecado. E não bastava isso, a Bíblia nos diz, a visão que Zacarias teve, o acusador estava ao lado dele. Pai. E o acusador estava falando os seus pecados, falando as suas falhas. Deus. Uma coisa que eu sei, o diabo ele é mentiroso, o diabo é o pai da mentira, mas no momento que é para me acusar e para te acusar dos meus erros, dos seus erros, ele não vai mentir. Ele anota tudo e ele vai contar todos os pecados que nós cometemos. Oh, Xalamanaga Suriandarai. O texto diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só que a mesma palavra do Senhor, ela nos fala dessa maneira. O anjo do Senhor estava lá. E o diabo estava fazendo acusação contra o sacerdote Josué. E de repente o anjo diz, o Senhor te repreenda, Satanás. Porventura não é este um tição tirado do fogo? Oh, Xalamanaga Suriana. Sabe o que isso quer dizer? As vestes do sacerdote poderiam estar sujas por causa do pecado. Ele cometeu algum erro, ele errou. Só que Deus não estava olhando para as vestes, estava olhando para dentro do sacerdote. E ali ainda tinha um fogo que ardia. Ali ainda tinha o Espírito Santo de Deus. Ei! Por mais que você tenha errado, por mais que você tenha falhado, o Espírito Santo é sobre a sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor imediatamente manda, ei, tragam vestes limpas para o sacerdote. Pai. Imediatamente aquelas vestes sujas são arrancadas do sacerdote e são colocadas vestes novas, vestes limpas. E eu imagino nesse momento o Senhor falando, pronto, Josué, pode exercer novamente o seu serviço. E talvez Josué pensa, mas Senhor, e os pecados que eu cometi, Senhor, como que ficam os pecados que eu cometi? Aí Deus faz uma coisa que eu e você, por mais que tente, não consegue. Não consegue. Uma pessoa erra com a gente perdoa, mas hora ou outra a gente vai lembrar daquilo. A gente vai lembrar, hora ou outra acontece. Eu imagino Josué falando, Senhor, mas e os pecados que eu cometi? E Deus fala, pecados? Que pecados, Josué? Pai. Eu não me lembro de nenhum pecado seu. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados quando nós nos arrependemos num mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Aleluia! Quer ver mais um caso do serviço do nosso advogado? Eu te convido nesse momento para viajar para Jerusalém, aproximadamente no ano 30 depois de Cristo. Lá está vindo uma multidão arrastando uma mulher, creio eu que trazendo ela sendo puxada pelos cabelos. E eles diziam que aquela mulher ela foi pega em ato de adultério. Alguns falam que é a Maria Madalena. Como a Bíblia não diz nada, eu prefiro dizer uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela. Está sendo trazida por uma multidão. É acusada de ter sido pega em ato de adultério. Mas olha só a injustiça que o povo estava cometendo. Se ela foi pega no próprio ato de adultério, porque somente ela estava sendo levada para ser apedrejada. Porque o homem não estava sendo levado para ser apedrejado. A lei mandava que os dois fossem apedrejados. E outra, todos sabiam que o rei Herodes era adúltero. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que ele havia despedido a sua mulher e havia tomado a mulher do seu irmão. Só que, no entanto, como era o rei, ninguém tinha coragem. O único que teve coragem para afrontar, para apontar o pecado do rei Herodes, foi João Batista. Então o povo pensava dessa maneira, não, deixa o rei quieto lá. Deixa. Você viu o que aconteceu com João? Vamos deixar isso para lá.
Agora essa mulher não. Essa mulher ela vai pagar. Ela cometeu adultério, ela vai pagar. E daí de repente chegam os fariseus. Os fariseus que se achavam tão santos, tão perfeitos. E eles pensam dessa maneira, ó. Vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. A gente vai apedrejar essa mulher, mas vamos chegar lá para Jesus. Se ele falar que pode apedrejar, ele está indo contra a lei de Roma, porque somente Roma pode dar pena de morte para alguém. Se ele falar que não pode apedrejar, então ele está quebrando a lei de Moisés. Aí a gente vai desmoralizar ele, vamos acabar com o ministério de Jesus agora. Esse era o pensamento dos fariseus. E lá vão eles levando aquela mulher até Jesus. E chegam, mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. Tu, pois, o que dizes? Agora olha o nosso advogado em ação. Levaram ela diante de Jesus, sem saber, levaram diante do único que podia defendê-la. Glória a Deus. Poxa, rabassurianda, remonto, contassirianda lá. Jesus, a palavra nos diz que ele começa a escrever na areia. Pai. Se inclina sobre a terra e começa a escrever com o seu dedo. Alguns estudiosos dizem que ele estava escrevendo os pecados que aquelas pessoas cometiam. Os pecados que aquelas pessoas tinham. E eu imagino que Jesus começa, olha para um e vai escrever na areia, hipócrita. Olha para outro e escreve, adúltero. Olha para outro e vai escrevendo uma lista e de repente ele fala, ei, se alguém de vós não tiver pecado, vai e atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele estava escrevendo na areia? Estava falando, de certa forma, dizendo assim para aqueles homens, para aqueles fariseus, para aqueles homens que queriam matá-la. Ei, se vocês querem levar isso adiante, tudo bem. Vocês conhecem o pecado dela, vocês estão pedindo para apedrejá-la porque conhecem o pecado dela. Só que da mesma maneira que vocês conhecem o pecado dela, eu conheço o pecado de cada um de vocês. Poxa, lá. E aquelas pessoas vão vendo aquelas palavras no chão. Eu imagino, vão jogando as pedras no chão. E daí de repente vai um fariseu. E eu não tenho pecado nenhum, eu sou santo. Eu sou perfeito. Eu posso jogar a pedra nessa mulher. Aí de repente vai lá Jesus e escreve, mentiroso! A palavra nos diz que um a um daqueles homens vão lançando as pedras no chão, vão jogando as suas pedras no chão e vão indo embora. E a palavra do Senhor nos diz que só fica Jesus e aquela mulher. E aquela mulher em desespero, em choro, porque talvez ela pensava dessa maneira, olha, aqueles homens, eles não tinham autoridade nenhuma de me apedrejar. Mas Jesus tem. Agora, se Ele quiser, Ele pode me matar. Ele pode me matar, Ele pode tirar minha vida. Porque Ele não tem pecado. Pai. E Jesus chega para aquela mulher e fala, ei mulher, aonde estão os teus acusadores? Todos já foram? A mulher olha, ninguém em volta e Jesus fala, se ninguém mais te acusa, nem eu. Vai em paz, mulher. Vai em paz e não peques mais. Ele está sempre disposto a perdoar desde que haja um arrependimento. Você errou, você cometeu algum erro, cometeu alguma falha, você pecou. Não importa o tamanho, o grau do teu pecado. Existe um advogado que está pronto para te defender diante do Pai. Agora, esse advogado ele só pode nos defender, assim como o advogado da terra, só se a gente contrata o serviço dele que ele pode nos defender.
Esse advogado, ele só nos defende se a gente quiser o serviço dele. Pai. É dessa maneira. Existe um caso de duas pessoas dentro da Bíblia Sagrada. Na mesma passagem, um recusou o serviço desse advogado e o outro aceitou em uma última hora, num último momento de vida. A Bíblia nos fala de dois homens que foram presos, talvez pelo mesmo crime. A Bíblia não diz ao certo se foi por assassinato, se foi por roubo, embora os dois são chamados de ladrão, de malfeitores. E eles estão presos lá, na prisão de César, preparados para serem executados no dia seguinte, para serem mortos no dia seguinte. E a Bíblia nos diz que eles são crucificados sobre o Monte Gólgota, sobre o Monte Caveira. Dois homens. De repente se ouve ao longe o barulho de uma multidão. Pessoas furiosas gritando: crucifiquem esse homem! Pai. Matem esse homem! Um deles não faz caso nenhum, era só mais um que ia ser morto lá no Gólgota, só mais um que ia morrer lá no Gólgota. O outro talvez pensa: quem será que é esse homem? Quem é esse? Por que toda esta fúria? Por que toda essa raiva do povo? Por que eles querem matar esse homem? O que foi que ele fez? E de repente alguém grita: crucifiquem Jesus! E talvez aquele homem pense: Jesus, eu conheço. Eu já ouvi esse nome, Glória eu a sei. Deus. Eu já ouvi esse nome antes. Esse é aquele que estão falando que era o Messias. Esse é aquele que curou cegos, curou paralíticos. Pai. E que perdoou pecadores. É aquele. E aquele homem, ele pensa: essa é minha última chance. Eu fiz de tudo de errado nessa vida. Essa é minha última chance. A última chance que eu tenho de me consertar, que eu tenho de me acertar. Essa é minha última chance. Oh, Rianda Lamanaia. Jesus chega até o cume do Monte Gólgota, cume do Monte Caveira. É pregado sobre a cruz. A cruz é levantada e é colocada entre os dois malfeitores, entre os dois homens. Um deles olha e zomba e fala: ei, escuta uma coisa, tu não és o Filho de Deus? Por que você não salva a ti mesmo e a nós? Sabe qual que é o grande problema de recusar o serviço desse advogado? É que talvez seja a última chance. Deus. Sabe qual que é o grande problema? É que talvez você não vai ter uma outra chance. Pai, aleluia. Existe a chance de se render aos pés de Jesus. Mas quantos que não dão bola? Quantos que tiram sarro? Deus. Quantos que acham que ser crente, ser cristão é uma perda de tempo? Igual aquele malfeitor que estava pendurado naquela cruz. Era a última chance da vida dele. Pai. Ele estava ali diante do único que poderia salvar. E o que ele faz? Ele zomba. Ele fez a escolha dele. Ele recusou o serviço do advogado. Deus. Só que, no entanto, tem o outro que fala: ei, escuta uma coisa, eu e você, nós fizemos tudo de errado. Nós estamos aqui porque nós merecemos esta cruz. Nós merecemos. Só que, no entanto, esse daí, ele não fez nada. Pai. E no momento ele se volta para Jesus e fala: ei, Senhor, ó Rei, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Aleluia. Glória a Deus. Esse outro teve a última chance da vida dele. Deus. Teve a última chance. E esse aí não perdeu tempo. Imediatamente, ele só não se ajoelhou diante de Jesus porque não tinha como, porque estava crucificado. Mas se rendeu diante do mestre. Se rendeu diante do advogado. E o que Jesus fala: ei, em verdade te digo, que tu
estarás comigo no meu Aleluia! palácio. Glória a Deus. Glória a Deus. Orianda labassurianda rabaxanda labalabassurianda recanda. Aleluia! É isso que esse advogado quer fazer. Glória! Ele quer, ele é te levar para o paraíso. Ele é aquele que vai te defender diante do Pai, diante do juiz. Glória a Deus. Orianda lamanai. Permita-me fazer uma ilustração nesse momento. Orianda lamanai. Estamos em um tribunal. Estamos num julgamento. De repente se ouve uma voz. Orianda lecanda lamanai. Que entra o Senhor juiz. Lá vem entrando Deus no tribunal. É, Oh, Pai! glória. Aleluia. Lá vem entrando Deus Pai. E se assenta na tribuna como juiz para julgar o povo. Para julgar o réu. Está nas mãos dele o poder de julgar e de condenar. Aleluia. E de repente ouve-se uma voz. Que entre o réu. É, Deus! Sabe quem é que entra? É você mesmo. É, Pai! É você mesmo que vai entrar nesse tribunal. É você mesmo que vai entrar e vai tomar o seu lugar no banco dos réus. É, Pai! Oh, decanda rabassurianda, decanda rabaxalabassurianda, Santo, decaia. santo. E o julgamento continua, e de repente ouve-se uma voz. Que entre o advogado de acusação. É, Deus! Que entre o acusador. Oh, santo. Sabe quem entra? Satanás. É, Pai! Ele que a Bíblia nos diz que anda em derredor como um leão buscando a quem se possa É, entregar. Pai! Ele vê a tua vida desde o momento que você levanta até o momento que você É, dorme. Deus! E ele vai anotando tudo. E ele vai escrevendo tudo. E vai fazendo uma lista de acusações contra a minha vida e contra a sua vida. E eu imagino nesse momento ele chegando diante de Deus e tira a lista de sua mão. Imagine algo bem maior do que esse papel É, aqui. Pai! E ele fala dessa maneira, olha, Senhor. Está vendo os pecados dele? É, Deus! Olha, tal hora ele contou uma mentira. Está aqui, está registrado. É, Pai! Tal hora ele se irritou com alguém, falou que não devia. Está aqui, Senhor, está registrado. Tal hora ele fez isto, meu Senhor. Olha o que a tua imagem está fazendo, Senhor. Tal hora ele pecou desta maneira. E ele vai É, contando Pai. todos os seus pecados para Deus. É, Deus! Todos os seus erros para Deus. O diabo ele anda em derredor. E ele conta todas as nossas falhas, todos os nossos pecados diante do Senhor. E vai prosseguindo o julgamento. E de repente o juiz olha para você e fala: ei, o que você tem a dizer em sua defesa? É, Pai! Agora uma pergunta: como vai se justificar diante daquele que sabe todas as coisas? É, Deus! Que desculpa você vai dar diante daquele que sonda os pensamentos, sonda os corações? Como que você vai se justificar diante de Deus? Qual vai ser o veredito que vai ser dado contra você? Eu te digo qual vai ser o veredito. Qual seria o veredito? Culpado. Mas calma, o julgamento ainda não acabou. O julgamento não acabou. De repente se ouve de novo que entre o advogado de defesa. Glória. Lá vem ele. Lá vem ele para te defender, para me defender diante do acusador, para nos defender diante das acusações feitas pelo nosso Glória a adversário. Deus. Aleluia. E ele se apresenta diante do juiz. Eu imagino nesse momento um diálogo entre o juiz, Deus Pai, e entre o advogado, Jesus Cristo. E Deus Pai fala: o que pretendes fazer para defender estes? O que pretendes fazer?
Você vai entrar com algum recurso para rebater estas acusações? E Jesus fala, não, eu não vou tentar rebater essas acusações, são verdades, são verdadeiras. Não existe como rebater essas acusações. Então o que você vai fazer? Vai tentar algum acordo? Não, também não vou fazer nenhum acordo. Então o que vai fazer? Vai desistir? Não, também não vou desistir. Então o que vai fazer? Eu vou cumprir a pena no lugar dele. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou cumprir a pena que era para ser dele. Imagino que nesse momento o adversário fica louco, porque era uma causa ganha, era uma causa que ele havia vencido. E de repente, o nosso advogado, ele toma essa atitude. Ei, Jesus, ele morreu na cruz, ele tomou os teus pecados. Ele cumpriu a pena que era para você. Sabe o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que a cédula, que de alguma maneira era contra nós, Pai. Jesus tomou e cravou na cruz. Sabe o que isso quer dizer? Lembra todas as acusações que Satanás tinha contra mim e contra a sua vida? Lembra delas aqui? Olha o que Jesus fez aqui, ó. Aleluia! Glória! Anulou! Aleluia! Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero estar louvando um hino aqui. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bruno. Aleluia! Poderoso Deus. Aleluia. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. A Bíblia ela nos diz que nenhuma condenação há Aleluia! para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. De todas as Provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não erra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas ouvi o tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, abaixo e amado. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Aleluia! Essa não vai ser a única vez, assim que Deus Glória permite, a Deus. voltarei mais vezes para essa igreja. Aleluia! Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Glória a Jesus. Deus!